Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Suzeli. Eu vim gravar esse videozinho porque eu recebi muitos questionamentos hoje, de pessoas angustiadas, preocupadas e com razão, né? De tudo que vem acontecendo no concurso da Secretaria de Educação do DF. Então, a gente teve hoje circulando nos grupos uma petição. Na verdade, essa petição é um recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal contra a decisão que mandou suspender o concurso, né? E antes da gente começar, de eu explicar direitinho algumas coisas, eu quero deixar muito claro que a minha análise aqui é uma análise processual do que pode acontecer no âmbito do processo. Dizer quem está certo e quem está errado, se quem está certo, quem está certo é a Defensoria Pública que defende os surdos ou quem está certo é o Distrito Federal, essa é uma decisão que só tem uma pessoa que vai poder tomar. É a juíza. Só ela pode dizer quem está certo e quem está errado. Ninguém tem competência e capacidade para dizer esse lado procede, esse lado não procede. Existem argumentos de ambas as partes. Então, isso é uma decisão que a juíza vai tomar. O processo corre na 8ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. De um lado, nós temos os surdos, que são representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e junto à Defensoria Pública tem o Ministério Público, que também deu um parecer favorável ao pedido dos surdos, e do outro lado tem a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que faz a defesa do DF. Então, de um lado, você tem a Defensoria Pública, junto aos surdos e o Ministério Público, e do outro lado, o Distrito Federal. Lembrando-se um detalhe importante, a banca não faz parte desse processo, a banca não está no processo. Por isso a gente notou uma certa demora da banca em falar sobre a suspensão, porque na verdade o processo não envolve a banca. Primeiro, a decisão foi tomada numa sexta-feira, eu cheguei a comentar isso, que o Judiciário ainda iria comunicar ao Distrito Federal sobre essa decisão. Isso só aconteceu na segunda-feira, dia 14. Então, houve todo esse intervalo. Depois que o GDF, através da Procuradoria, é comunicado, eles são comunicados via ofício. Então, a coisa demora um pouco, não é rápido. A gente conhece o serviço público e sabe da burocracia que é, para depois comunicar à banca. Então, tem um passo a passo aí que realmente fez com que a banca demorasse a se manifestar nas redes sociais ou no site oficial dela. E enquanto isso, gente, enquanto ela não foi formalmente comunicada, oficialmente comunicada, ela foi dando seguimento ao processo, ela divulgou o resultado e por aí vai. Então, foi o que a gente viu, mas eu repito, a banca não está lá no processo. Isso não significa que ela é certa ou errada. Eu estou apenas dizendo que explicando processualmente. Por isso que houve essa demora. Combinado? Bem, a Defensoria Pública, representando os surdos, alegou, e um detalhe importante, gente, não houve o pedido da Defensoria Pública para amparar os surdos, não tem a ver com aquele projeto de lei que só foi aprovado depois. Se você ouviu alguém falar sobre isso, essa pessoa falou algo que não procede. No processo não foi falado, olha, até porque o projeto de lei só foi votado no dia 25, a prova foi no dia 9. E, gente, a juíza conhece a lei, ela conhece muito mais do que nós. E a juíza não ia julgar um processo baseado no projeto de lei que foi votado semanas depois da prova. Então, não foi, isso não está no processo, não está na decisão da juíza. Então, não tem a ver com o projeto de lei da videoprova, que só foi aprovado. Não há isso no processo. Se alguém está falando isso, não procede isso, tá bom? Isso não foi utilizado pela juíza para conceder a liminar. O que foi utilizado foi artigos da lei 4949, que é a Lei Geral dos Concursos Públicos, alguns fundamentos ligados a documentos internacionais que tratam do direito das pessoas com deficiência, mas não teve nada ligado a esse projeto que foi votado lá no dia 25 de outubro, que não tem, que foi depois da prova. Então, essa informação ela não procede. A decisão não foi baseada nessa informação, foi baseada em artigos, principalmente da Lei Geral dos Concursos Públicos, Lei 4949, se não me engano, artigo 8º, por aí, que fala da aplicação da prova para os surdos, ok? A juíza acatou o pedido dos surdos, determinou a reaplicação da prova para os surdos e, enquanto essa reaplicação fosse realizada, que houvesse suspensão do concurso. Lembrando, se eu até já expliquei na outra live, suspender é parar ali onde está, do jeito que está, aplica a prova, depois segue normalmente para todo mundo. Então, esse é o teor da decisão da juíza. E, como tudo na vida do judiciário, a outra parte tem direito de recorrer. E o Distrito Federal
apresentou ontem um recurso chamado embargo de declaração. Para ser muito sincera, não é tecnicamente um recurso, né? Os embargos eu até estranhei, porque eu imaginei que não fosse essa peça, essa petição, que o GDF fosse dar entrada. Imaginei que ele fosse um pouquinho mais, entre aspas, agressivo, com um recurso chamado agravo de instrumento, que inclusive esse agravo de instrumento você leva a causa para um desembargador, para um nível acima julgar. E os embargos de declaração, eles são protocolados para a mesma autoridade judiciária, para o mesmo juiz. E é uma peça onde você, na verdade, você não entra com ela necessariamente para mudar a decisão. Os embargos de declaração correspondem a uma peça que serve para sanar, corrigir uma omissão, uma obscuridade, uma contradição. É como se a gente falasse, juíza, olha, esse pedaço aqui da sua decisão está um pouco omissa, está um pouco contraditória, confusa, não estou entendendo. Para você explicar melhor, isso é a petição de embargo de declaração. Excepcionalmente, os embargos podem mudar uma decisão, mas é muito excepcional. Por isso a minha estranheza nessa escolha, né? Dessa petição, mas é uma tentativa, não deixa de ser uma tentativa. Resumidamente falando, o Distrito Federal alegou, acho que para mim o ponto alto da petição foi o GDF ter falado, olha, essa reaplicação da prova, a suspensão do concurso, isso vai atrapalhar o ano letivo de 2023. As contratações e o ano que vem eu vou ter um prejuízo na educação do Distrito Federal. E, inclusive, ele pede a aplicação do princípio que eu falo muito em sala, da razoabilidade e da proporcionalidade, que fala, olha, tudo bem, você tem os surdos, inclusive na petição, a Procuradoria alega a quantidade de surdos. Eu tenho até aqui, ó, a petição é essa daqui, e aí aqui tá pequenininho, não vai dar para a gente ver direitinho, mas em um determinado momento da petição ele fala, olha, tem 80 e poucos surdos. Finalzinho da petição, é, ao pleitear a aplicação nessa página aqui do princípio da razoabilidade da proporcionalidade, a banca deixa muito claro que são 87 surdos, né, que fizeram a prova e que, em detrimento de todo o ano letivo de 2023, as contratações não seria razoável e proporcional suspender o concurso em razão de 87 pessoas, e eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado, estou dizendo o que está na petição, ok? E que desse seguimento ao processo. E aí falou que o artigo no qual, da Lei 4949, o artigo no qual, outro argumento que eu achei, né, bem contundente, foi quando a Procuradoria fala, olha, e o artigo da Lei 49, que é a Lei Geral dos Concursos, que foi amparada a decisão, ele foi considerado inconstitucional pelo TJ, cita a decisão do TJ e por aí vai. Então, assim, eu não vou entrar muito nos argumentos, porque não vai. Me perguntaram mais cedo, você acha que procede esses argumentos? Essa é uma decisão que só compete a juiz. Você tem argumentos de um lado e argumento do outro. Então, a juíza, diante de tudo e das provas, é quem vai decidir. Essa petição, professora, quanto tempo agora o judiciário tem para julgar essa petição, esse recurso? Não existe esse prazo. A juíza ela não tem prazo de tantos dias para ela julgar os embargos de declaração, mas, no geral, é uma peça julgada muito rapidamente. Acredito eu que na próxima semana, essa semana, creio que não, mas na próxima semana, a gente já tem uma resposta desse recurso embargo de declaração, que pode simplesmente não ser acatado e manter a suspensão, e aí cabe outro recurso. Pode ser acolhido, acatado, e a juiz falar, olha, não vai ter reaplicação de prova para os surdos e o concurso segue normal. E só que a gente tem que lembrar o seguinte, esse é um recurso feito para a mesma juíza. Por isso que eu entendi, eu estranhei, caramba, o GDF decidiu embargar de declaração. Eu imaginei que fosse um agravo de instrumento, porque o agravo você leva o processo para a segunda instância. E aí já são desembargadores, não é apenas um. Você tem pelo menos 3 desembargadores que vão julgar a situação. E também é um recurso rápido, não ser um recurso que demoraria. Mas é uma, né, obviamente, talvez uma decisão lá da Procuradoria que eles entendam que no momento seria o melhor. Isso aí, só eles, não cabe a ninguém julgar. E então, os embargos podem ser rejeitados, não serem acolhidos, podem ser acolhidos e mudar tudo e falar, olha, não vai ter reaplicação e segue o concurso, ou então, e essa terceira minha
maior preocupação é simplesmente eles não serem aceitos por não serem a peça mais adequada. Então, os embargos eles são basicamente para sanar, resolver uma omissão, obscuridade, uma contradição. E eu percebi na peça que a procuradoria ela acabou trazendo novos argumentos. Então, o juiz pode falar, bem, eu até entendo que você tem a razão, mas não é esse recurso o adequado, porque o judiciário ele é baseado muito nesse formalismo. Olha, tudo você tem razão, mas esse documento que você apresentou, esse recurso, não é ele, não, sei, não é, ele não é o modelo correto, teria que ser outro. E aí rejeita o recurso e espera entrar com o recurso certo. E, obviamente, isso aí acaba fazendo o concurso demorar um pouquinho, tá bom? Mas aí, de antemão, principalmente para as pessoas que me questionaram, eu vou repetir aquilo que eu tenho falado desde o início. A gente, nesse momento, a gente precisa aguardar. A gente não pode criar nenhum. Quem está certo, quem sabe, porque isso aí é o juiz que vai decidir. Por outro lado, aquele que se sentir prejudicado também tem o direito de buscar o judiciário. Então, as pessoas que se sentirem prejudicadas podem entrar na justiça? Pode, assim como os outros se sentiram prejudicados e entraram. Quem se acha no direito, né, de entrar porque se sentiu prejudicado, o judiciário está aí para isso. A minha preocupação é, tem argumentos, tem que entrar e provar o prejuízo que está tendo. Entrou, provou, aguarda ver o que o juiz ele vai julgar, né? O que ele vai dizer. Então, todo mundo tem o direito de correr atrás de seus direitos. Então, quem se sentir prejudicado, tá aí. Não estou aqui para divulgar nenhum advogado nem nada, nunca faria isso. Minha postura como professora aqui é só esclarecer. Então, não sei a quem procurar, advogado e tal, tal. Isso aí, quem se sentir prejudicado e tiver algum advogado que possa auxiliar nesse momento, tá aí, é um direito da pessoa. E só que eu percebi que hoje, agora, nesse momento, o processo ele está mais girando entre uma discussão jurídica entre a juíza, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do DF. Então, a discussão ela está ali envolvendo aquilo ali. Então, hoje é uma discussão mais jurídica. A petição que a Procuradoria deu entrada é uma petição que diz, olha, isso aí é declarado inconstitucional. E outra, a petição também fala, quem o surdo que precisasse de um intérprete de Libras deveria solicitar isso. Então, assim, que o formulário estava lá. Então, não havia obrigatoriedade do intérprete de Libras. Então, o surdo que quisesse o intérprete, ele teria que ter solicitado, inclusive na petição, nessa petição de embaixo de declaração, junto a ela tem alguns documentos, o formulário onde o candidato poderia solicitar o intérprete de Libras. Então, a Procuradoria fala, dentre vários argumentos, que o artigo da Lei Geral dos Concursos que determina o intérprete de Libras, ele é inconstitucional e que cada candidato, caberia ao candidato surdo, se entendesse que havia necessidade para ele de um intérprete, que ele solicitasse e o formulário estava lá, então me parece que alguns solicitaram, me parece não, alguns solicitaram e aí a procuradoria fala isso, olha, quem solicitou a gente forneceu, mas obviamente quem não solicitou a gente não forneceu. Então não há nenhuma irregularidade na aplicação da prova dos surdos. Mas eu repito, tem argumento dos surdos, tem argumento, esses argumentos da procuradoria, cabe à juíza julgar. Então a gente não tem como avaliar. Professor, o que você acha? Quem está certo? Essa é uma decisão da juíza. Isso aí não cabe a ninguém avaliar quem está certo ou errado, mas quem entender que está sendo prejudicado tem o direito, né, de entrar na justiça também, de procurar fazer valer seus direitos. Combinado, pessoal? Espero que tenha esclarecido mais uma vez, só para destacar, esses embargos, eles não têm prazo para julgamento, então, quando que vai julgar? Esse prazo, ele não existe. E aí, mas é uma peça que geralmente os juízes julgam muito rápido. E aí, é provável que na próxima semana, ou no mais tardar, na outra semana, a gente já tenha alguma decisão. A gente espera que logo e que tudo fique bem absolutamente para todo mundo, tá bom? Vou deixar um beijo aqui para vocês, gente. Muito obrigada e até a próxima.